Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 16. Louvado seja Deus. Estou muito honrado por esta oportunidade, ao mesmo tempo carregando nos meus ombros a responsabilidade que é estar no púlpito desta igreja para trazer uma palavra para todos vocês. Mas Deus está aqui, amém, irmãos? E se Deus está aqui, o Espírito Santo vai falar conosco através da sua palavra. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere um pouquinho. Então vamos esperar os irmãos aqui do espere um pouquinho. Amém. Leamos a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Os irmãos podem se assentar glorificando a Deus. Como disse para os irmãos, eu estou muito honrado nesta noite de ter sido designado para esta tarefa que é administrar a palavra de Deus diante de tantos irmãos capacitados, homens de Deus, pregadores da palavra de Deus. Alguns são mais velhos do que eu, ou melhor, eu sou mais velho do que a maioria deles, mas eu me sinto um menino diante deles na retórica, no conhecimento, na palavra. Mas eu creio que Deus vai falar conosco nesta noite. O evangelista Alexandre falou comigo ali, irmãos, ali no pé do ouvido, ali, falou assim, deixa Deus te usar, pode sapatear, pode correr. Eu falei, irmãos, eu creio no milagre de Deus. Eu creio, porque por enquanto eu só choro, falo em línguas, glorifico baixinho, mas quem sabe Deus nesta noite não vai fazer o milagre. Amém? Essa palavra, irmãos, que eu gostaria de trazer para vocês e que Deus colocou no meu coração, eu confesso que por muitas vezes ao meditar nesta palavra eu tive vontade de fugir desta palavra, porque eu achei de uma profundidade muito grande. Eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui numa carta de Paulo, com um texto tão profundo, com tantas verdades implícitas nesse texto? E eu pensei, deixa eu ir para o Antigo Testamento, pegar uma história de Jesus lá, uma narrativa lá dos evangelhos, mas não. Mas Deus quis que eu trouxesse esta palavra hoje aqui para os irmãos. Queridos, esta carta de 2 Coríntios foi uma segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo, como vocês sabem, ele fundava a igreja. Paulo foi um grande missionário. E naquela época não tinha o telefone, não tinha o WhatsApp. E o meio de comunicação, um dos meios de comunicação mais eficazes e mais rápidos era através de quê? Da carta. Então, Paulo escrevia cartas para as suas igrejas, para as igrejas que foram fundadas, com algumas intenções. Uma dessas intenções era doutrinar aquela igreja. Outra intenção poderia ser exortar aquela igreja. Uma outra intenção, corrigir o rumo daquela igreja. E uma outra também, defender o seu próprio ministério. Porque naquela época, no primeiro século, no segundo século, muitas heresias estavam crescendo junto do cristianismo. Ao mesmo tempo que o cristianismo estava se fundando, se fortalecendo, as doutrinas sendo construídas, muitas heresias também surgiam no seio da igreja, no entorno da igreja. Então Paulo, através das suas cartas, ele escreve orientando, exortando e defendendo também o seu ministério, que por muitas vezes foi atacado. E essas dificuldades o apóstolo Paulo estava vivendo naquela região. E o apóstolo Paulo então escreve essa segunda carta aos Coríntios com determinados propósitos. Certamente o apóstolo Paulo não sabia, e parece que ele não sabia, que estava escrevendo a Bíblia.
Os escritores do Novo Testamento não sabiam que estavam escrevendo trechos de um livro que seria lido por milhões de pessoas ao decorrer de milênios. Eles não sabiam. Paulo, ao escrever esta carta, ele está escrevendo para os cristãos que estavam em Corinto. Mas o Espírito Santo sabia, pela sua onisciência, que no dia 28 de abril do ano de 2019, na Assembleia de Deus Betel, nós estaríamos aqui para ouvir exatamente essas mesmas palavras que ele escreveu para aqueles cristãos. E através desse texto, Paulo mostra nesse capítulo, e no contexto deste texto, ele mostra as suas dificuldades, as dificuldades que ele estava passando, as dificuldades ministeriais, todo o sofrimento de Paulo em razão da propagação do Evangelho. Eu quero dizer para você que não é fácil ser cristão. Ainda nos nossos dias, não é fácil ser cristão. Quanto mais você se dedica ao reino de Deus, mais você será perseguido. Não é preciso ir lá para os países lá da Ásia, não é preciso ir para a China. Aqui mesmo no Brasil, se você se posicionar como um cristão e decidir fazer a obra de Deus, e decidir ser uma pessoa biblicamente correta, se você decidir falar a verdade, se você decidir se portar com a verdade, se você decidir pregar a verdade, você será perseguido de alguma forma. Ou no seu trabalho, ou na sua família, ou até mesmo no corpo da igreja, nós seremos perseguidos. E Jesus falou isso. Jesus disse que bem-aventurado é aquele que for injuriado, que mentindo disserem todo mal por minha causa. O que Jesus estava dizendo através deste versículo é que o homem que é perseguido por fazer a obra, o homem que é perseguido por ser cidadão do reino de Deus, ele é bem-aventurado. Eu quero perguntar a você nesta noite se você é bem-aventurado. Quantos são os bem-aventurados aqui? Levante a sua mão, dê um glória a Deus e glorifique ao Senhor. Paulo enfrentava muitas dificuldades no seu ministério. E nesse próprio capítulo 4, ele cita logo no início algumas coisas que ele passou. Ele diz a partir do versículo 8, em tudo somos atribulados. O apóstolo Paulo também diz que foi perseguido, trazendo sempre por todo o seu corpo as marcas do Senhor Jesus no seu corpo. O que Paulo estava dizendo? Paulo não estava falando das marcas do Senhor num sentido filosófico, não. Paulo não estava falando das marcas que ele trazia no seu corpo no sentido psicológico, não. Paulo literalmente trazia no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. As mesmas marcas que Jesus trouxe no seu corpo quando em vida nesta terra. As marcas da crucificação, as marcas dos açoites, Paulo também estava trazendo. Paulo estava sofrendo pelo Evangelho. Mas havia alguma coisa na vida de Paulo que não deixava Paulo desanimar. Havia alguma coisa na vida de Paulo que não deixava Paulo desfalecer. E é aquilo que tem que estar nas nossas vidas nos dias de hoje. Porque muitas vezes o crente é atribulado. Muitas vezes o crente é angustiado. Muitas vezes o crente é perseguido. Mas o crente tem que ter certeza de que ele não é destruído. O crente não pode desanimar, porque o crente sabe que ele vai ter um galardão, porque o crente sabe que a nossa vida não se resume a esses 100 anos, 90 anos nesta terra, porque nós temos um lugar melhor para onde nós vamos, nós temos um céu para onde nós devemos olhar. Louvado seja Deus. Paulo, irmãos, então, neste texto que nós acabamos de ler, Paulo ele nos apresentou para os coríntios e apresenta para a Assembleia de Deus de Betel a maneira como nós devemos olhar, para onde nós devemos olhar. Paulo vem reorientar o nosso olhar, porque muitas pessoas nos nossos dias estão olhando muito para a terra.
Muitas pessoas nos nossos dias estão esquecendo o céu. Os crentes irmãos da nossa geração, eles estão esquecendo das coisas celestiais. Muitos estão olhando somente para as coisas desta vida, para as riquezas. Mas Paulo, nesse versículo, ele diz: não olhais para as coisas visíveis, olhai para as coisas invisíveis, porque as coisas invisíveis, elas são eternas, são coisas que irão nos dar a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se veem não, e as que não se veem, e as que se não veem são eternas. Louvado seja Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, nesta palavra, atentando. A Bíblia NVI, ela traduz essa palavra para fixar os olhos. A Bíblia King James, ela diz não olhar para as coisas que se veem, mas olhar para as coisas invisíveis. E uma definição interessante no dicionário nos diz que esta palavra atentar significa dar atenção, interessar-se, pôr em prática e cuidar. Quando o apóstolo Paulo ele diz: não atentai para as coisas visíveis, mas atentai para as coisas invisíveis, ele está dizendo: não coloque a sua intenção, a sua atenção, não coloque o seu interesse, não dedique o seu maior esforço para as coisas visíveis. Antes, dediquem o seu tempo, o seu primeiro esforço, o seu primeiro recurso para as coisas que são espirituais, porque elas são eternas. Talvez você nesta noite esteja vivendo dias difíceis. Talvez você que entrou aqui esteja vivendo dias de tribulação, mas eu quero dizer para você, assim como aconteceu na vida do apóstolo Paulo, não se perca com essa momentânea tribulação, mas se preocupe com a glória de Deus que será revelada, porque você pode viver aqui até 100 anos, mas uma hora nós vamos passar, querido, uma hora tudo aqui vai passar. Até esse irmão bonito que está do seu lado, olhe para ele um minuto e volte a olhar aqui para mim. Esse irmão vai passar. Daqui a 100 anos, salvo o melhor juízo, ninguém de nós estará aqui. Salvo o melhor juízo. Aqueles que vivem 110 anos, 120 anos, que são raríssimas exceções, né, irmã? A maioria de nós, daqui a 100 anos, nós não estaremos mais aqui. Porque esse período de vida é um período de vida curto, se comparado à eternidade, se comparado àquilo que Deus preparou para o seu povo, para aqueles que o amam. Esse período de vida é curto e transitório. É por isso que o nosso olhar, irmãos, nós temos que estar olhando para o céu, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Deus invisível, mas o Deus real, olhando para as coisas invisíveis, porque tudo isto vai passar. A sua beleza vai passar, você que é belo. Quem é feio está dando graças a Deus neste momento. Mas você que é belo, essa beleza vai passar. O seu corpo atlético, musculoso, um dia ele vai passar também. E o que vai ficar é aquilo que nós fizemos aqui na terra pelo reino de Deus. A nossa herança não vai ser o corpo corruptível, mas vai ser uma coroa incorruptível que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo ele fala dessas coisas visíveis, que nós não devemos olhar para essas coisas visíveis. Seria mais fácil se Paulo tivesse nos dado uma relação. Ele não nos deu uma relação. Para que tipo de coisas visíveis nós não devemos olhar? Mas ele dá uma dica no contexto. E a primeira dica que o apóstolo Paulo nos dá é que ele fala a respeito das tribulações. O apóstolo Paulo se refere a coisas visíveis neste texto, como as tribulações decorrentes do ministério dele. Como as tribulações que você sofre por ser um cristão, por ser verdadeiro, por pregar a palavra, por ministrar a palavra. As coisas visíveis que o apóstolo Paulo ele está se referindo a isso, a corrupção do homem exterior, ao envelhecimento, à doença, porque tudo isso, irmão, vai passar. E a tribulação ela é interessante, né, na vida de alguns crentes. Tribulação, problema, seja lá qual for o sinônimo para esta palavra.
é algo interessante, porque pode produzir dois resultados. Tem gente que quando passa por uma tribulação, ele se aproxima de Deus. Tem gente que quando Deus aperta, ele se aproxima de Deus. Ele vai orar, ele vai buscar, ele se consagra mais, ele busca a resposta dos céus. Mas também existem aquelas pessoas que quando sofrem tribulações, elas tendem a desanimar e se afastar de Deus. A Bíblia fala de um homem que você conhece muito bem, chamado profeta Elias, que logo depois daquele desafio contra os sacerdotes de Baal, Elias vence aquele desafio e logo após ele ser... Faltou a palavra, depois de Elias ter sido ameaçado por Jezabel, o que acontece com Elias? Elias tem medo, Elias foge, e durante esse período que Elias foge de Jezabel, Elias se assenta debaixo de uma árvore e pede ao Senhor: Senhor, basta. Elias estava passando por um momento de tribulação. Elias estava com medo do que aconteceria à sua vida, mas mesmo diante dessa dificuldade, dessa tribulação, das tribulações que nós passamos, nós temos um Deus misericordioso, e quando Ele tem que enviar o anjo, Ele envia, e Ele enviou um anjo ali para onde estava Elias, e tocou em Elias e disse: Elias, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Muitas vezes estamos assim, passando por esses momentos das coisas visíveis, experimentando esta tribulação, mas o que Deus quer para nós, mas o que Deus faz por nós, Ele nos toca, Ele nos dá o renovo, Ele nos traz aqui nesta noite para que diante do ministério de louvor a gente possa glorificar a Deus, bendizer o nome dEle, sentir um pouco do que é o céu, e sentir um pouco do que é a coisa invisível, irmãos. Eu estou adiantando coisas aqui que eu falaria depois, mas deixa Deus falar. Porque às vezes quando nós cantamos o hino que nós cantamos aqui no início, deixa eu ver se eu consigo achar um pouco aqui da letra dele. Um hino que fala: no céu não entra pecado, irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, do céu tenho muitas saudades. Eu fico imaginando como é que eu posso ter saudade de um lugar onde eu nunca fui. Como é que eu posso ter saudade dessa coisa invisível chamada céu se eu nunca fui, irmãos? A Bíblia diz que nós somos forasteiros nesta terra. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nesta terra. Nós estamos apenas de passagem aqui. É verdade, nós ainda não conhecemos o céu, mas quando nós estamos aqui na igreja, em comunhão com os irmãos, louvando junto com a irmã Zilá, glorificando a Deus, Deus está nos dando um pouquinho da experiência do que é estar no céu. Deus está nos dando um pouquinho da experiência do que é sentir a presença de Deus. Você já sentiu a presença de Deus nesta noite? Manda um glória para o alto aí, glorifica a Deus nesta noite. Quando eu estava ali, Ministério de Louvor cantando, e aqueles hinos de exaltação ao Rei da Glória, soberano Deus, grande Deus, eu me imaginava com os meus olhos fechados diante de Jesus falando essas palavras. É assim, irmãos, que nós sentimos a saudade do céu. É assim, através da ministração da palavra, lendo a Bíblia, é que nós sentimos saudades do céu. Porque o céu é um lugar muito melhor do que aqui, pelo menos isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza, irmãos, que o céu é melhor do que aqui. E eu desejo ir para o céu. Quantos desejam ir para o céu? Levante a mão. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Devido à tribulação, queridos, muitos no primeiro, ou melhor, no segundo século, se afastaram da presença de Deus. Muitas pessoas se afastaram da presença de Deus diante da perseguição. Mas Deus também sustentou homens e mulheres que mesmo diante
do sacrifício, do fogo, da fogueira, dos leões, do Coliseu. Eles permaneceram firmes na presença de Deus. E que essa também possa ser a nossa fortaleza. Mesmo diante das aflições, a gente tem certeza, eu estou sofrendo, eu estou desempregado, eu estou com um problema conjugal, a minha vida não está boa, eu estou doente, mas eu tenho certeza de que isso vai passar. E eu vou caminhando, olhando para o alto. Eu vou caminhando, olhando para o alto, não olhando para as necessidades, para os problemas, mas olhando para Jesus. Louvado seja Deus. Além das tribulações, amados, um outro fato, uma outra coisa interessante, uma coisa visível e interessante que não está na carta de Paulo, mas que a gente pode ver no Novo Testamento, lá em 1 João, no capítulo 2, é quando o evangelista, o apóstolo João diz que nós não devemos olhar para o mundo e o que há no mundo. Sabe por quê? Porque tudo isso vai passar. O amor ao mundo nos traz a acomodação. Não é isso? Se você ama muito uma casa, a casa onde você mora, ela pode ser até não ser a melhor casa, não estar localizada no melhor bairro, mas você ama aquela casa, você não quer sair daquela casa. O amor, às vezes, às coisas materiais nos leva à acomodação. Nós permanecemos na zona de conforto. E isso nos leva também à ilusão e à perda de foco. Porque quando nós amamos as coisas materiais, nós perdemos o foco daquilo que é importante, que são as coisas celestiais, que são as coisas invisíveis. Eu não sei se você gosta de ir ao shopping, ou melhor, eu tenho certeza de que a maioria aqui gosta de ir no shopping. Amém? Quem gosta aí, levante a mão. A maioria dos irmãos, né? É um local tranquilo. Nos últimos dias não é muito seguro, mas ainda mais seguro do que muitos locais. De diversão, você tem lojas, você tem cinema, você tem praça de alimentação, não é isso? Então, quando a gente vai, mas às vezes quando a gente vai no shopping, eu pelo menos vou dar o meu exemplo aqui para facilitar o entendimento. Minha esposa fez assim, não, para eu não falar, mas eu vou falar. Eu vou falar. Quando a gente vai no shopping, irmãos, eu sou uma pessoa muito estressada, apesar de não parecer. O irmão, esse dia aí, o irmão Ricardo falou comigo, mas você parece ser tão calmo. Eu falei, não, irmão, eu não sou calmo, não. Eu sou estressado, irmãos. Então, quando a gente vai no shopping, eu vou com um objetivo. Quando eu vou no shopping, se eu vou comprar um sapato, irmãos, eu já sei a loja que eu vou, a cor do sapato, o número, evidentemente, a loja, a cor, o modelo, e eu vou lá e compro. Mas quando eu vou com minha esposa, às vezes ela me atribula um pouquinho. Porque a gente vai fazer uma coisa e ela quer olhar tudo. O olhar dela está perdido. Já viu aqueles desenhos, né? Daqueles bonequinhos nos desenhos que o olho brilha? É assim que acontece com ela. Então, olha uma loja, olha os preços, eu falo, Rose, olha só, eu vou sentar naquele banco ali, você pode ficar andando o shopping inteiro e depois você me avisa. Porque o olhar dela fica perdido, irmãos. Mas às vezes isso acontece conosco também na nossa vida espiritual. Nós olhamos para aquilo que não é importante. Às vezes nós temos um objetivo. Nós temos um alvo que é o céu, mas às vezes na vida nós ficamos perdidos diante de tantos brinquedos, de tantas coisas que a vida nos oferece. O celular, a riqueza, o prazer. E naquela época de Paulo, irmãos, aquele povo lá em Corinto vivia exatamente isso. Aquele povo que herdou lá a cultura grega, que era uma cultura do prazer, eles buscavam o prazer. Os crentes em Coríntios eram crentes de uma igreja rica, porque a cidade onde eles moravam era uma cidade rica, uma rota comercial. E aquele povo, aquela cultura, valorizava o hedonismo, o prazer. E o Paulo vem justamente para os crentes em Corinto com essa conversa diferente, dizendo, não, vocês não têm que olhar para as coisas visíveis, mas vocês devem olhar para as coisas invisíveis, porque elas são eternas. Para onde você está olhando? Faça uma reflexão nesta noite. Para onde você está olhando? Você está olhando para o céu ou você está olhando para a terra? Você está amando mais a terra do que o céu? E às vezes Deus permite que a gente passe por alguma tribulação, que a gente seja machucado,
que a gente tem algum espinho na carne. É uma maneira de Deus dizer para você, olha, o seu lugar não é aqui. O seu lugar não é aqui. Não fique satisfeito aqui nessa terra, porque você é peregrino. O seu lugar é no céu. Você é cidadão do reino dos céus. Louvado seja Deus. Jesus fala também para a gente não ajuntar tesouros na terra. Evidente que quando nós devemos olhar em primeiro lugar para as coisas invisíveis, para o céu, para o galardão, para Jesus, para o Deus invisível, mas real, evidentemente. Mas nós não podemos nos eximir da nossa responsabilidade aqui na terra. Nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos que nos dedicar, não é isso? Mas isso tudo que eu acabei de falar por último tem que ser feito, em primeiro lugar, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Essas coisas visíveis, como vocês já sabem, elas são transitórias, elas são momentâneas. E tem um contraste muito grande quando Paulo fala isso, acho que no versículo 17, se eu não me engano, quando Paulo fala dessa diferença entre as tribulações e as coisas que são eternas. Paulo fala um contraste entre a tribulação. Paulo faz uma referência dizendo que essa tribulação ela é leve, ela é momentânea, mas que isso tudo que nós passamos nesta terra, como decorrência do nosso amor por Deus, como decorrência do nosso esforço no reino de Deus, isso produz um peso de glória muito grande. Você receberá um galardão. Eu não sei se você algum dia recebeu algum prêmio na sua vida. Provavelmente os irmãos que trabalham em empresas aqui há muito tempo já receberam alguma premiação no seu trabalho. Provavelmente algum irmão aqui que é atleta já recebeu um prêmio, uma medalha após uma corrida. Mas a maioria provavelmente nunca recebeu um prêmio, uma condecoração. Eu tive uma oportunidade de receber no meu trabalho uma medalha para a glória de Deus, num curso que eu fiz e que eu não sabia nem se eu ia passar no curso. Mas ao final, para minha surpresa, eu fui condecorado com uma medalha. O pastor José Carlos conhece, a medalha Sargento Borges, por ter sido primeiro lugar no curso de formação de sargentos. E para mim, irmãos, para a glória de Deus, para mim foi um momento muito bom estar lá à frente de toda a tropa, estar lá na frente, vir o almirante, me entregar a medalha, me cumprimentar, e eu ser aplaudido. Eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento. Mas eu sei, irmãos, que isso não se compara ao reconhecimento, ao prêmio que nós receberemos no céu. Isso não se compara ao maná escondido. Isso não se compara à coroa da vida. Isso não se compara às vestes brancas que você vai receber. Isso não se compara ao momento que Deus fará com que você se assente no trono dele. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Permaneça firme na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, amando o reino de Deus, porque esse galardão você vai receber, em nome de Jesus. Paulo também diz que o atleta, ele se esforça. Paulo diz assim, o atleta se abstém de tudo. Aquela pessoa que é atleta profissional, você acompanha a carreira dele, muitas vezes é desde pequenininho, se abstém de determinadas atividades, de lazer, se dedica ao esporte, à preparação física, isso tudo para ganhar uma recompensa que Paulo nos diz que é corruptível, que se corrompe, que com o tempo passa. Quantos atletas do passado tiveram as suas marcas vencidas por outros recordes? Quantas pessoas que no passado eram famosas e que deixaram de ser? Mas a Bíblia nos orienta a caminhar, a correr esta corrida, olhando para aquilo que é incorruptível, olhando para o céu, para a coroa da vida. Estarei já terminando esta mensagem, pulei aqui muita coisa, mas eu quero só ler apenas um pensamento que eu achei muito interessante, de um homem chamado Peter Kieft, deve ser essa pronúncia, que ele fala o seguinte: nós perdemos o senso de importância do céu. Perdemos a fé no céu, a esperança, o amor e o desejo pelo céu, pois nos satisfazemos com a vida aqui na terra.
Perdemos o sentido da glória celestial. Já não nos atrai. Somos como crianças mimadas, com 1 milhão de brinquedos, mas completamente entediadas. Isso é realidade na vida de muitas pessoas. Mas eu creio que nesta noite o Senhor está nos despertando, através desta palavra simples, mas que é a palavra de Deus, para que eu me desperte, para que eu me desprenda, para que você desperte, para que você se desprenda das coisas aqui desta terra, para que você não se preocupe tanto com as coisas aqui dessa terra, mas que você comece a se preocupar com as coisas celestiais, mas que você comece a se preocupar com a tua salvação, porque novamente isso tudo aqui vai passar. Daqui a 100 anos nós não estaremos mais aqui. E onde nós estaremos? Onde nós estaremos? Eu espero estar no céu. Quantos esperam estar no céu? Louvado seja Deus. Para terminar essa mensagem, concluir, eu gostaria de contar uma história muito interessante, muito bonita, que eu ouvi de um ex-pastor meu, o pastor Moisés Feitosa, da Assembleia de Deus de Jardim Nogueira, que ele contava, às vezes, durante os cultos, ele contava a história de uma senhora idosa. Essa senhora, ela estava muito doente, ela estava no hospital muito doente, já não tinha mais cura para aquela irmã. E a família e o médico então disse, olha, manda ela para casa, vai para casa, fica ao redor dos parentes, dos irmãos, porque ela provavelmente vai falecer em casa. Aquela mulher então, aquela irmã, senhora, ela vai para a sua casa, e ali fica, e aquela irmã às vezes sentia as dores, ela sentia muitas dores. E em determinado momento os irmãos perceberam que estava acontecendo algo com ela, parecia que a irmã estava desfalecendo. Os irmãos vieram, a família veio, quem estava ali se reuniu ao lado dela. Enquanto aquela irmã por um momento se contorceu de dor, mas chegou um determinado momento que aquela irmã começou a ficar serena, tranquila, e ela começou a falar baixinho umas palavras, e daqui a pouco ela começou a aumentar aquelas palavras. Os irmãos colocaram atenção nela, e ela começou a sorrir e a dizer, minha coroa, minha coroa. Aquela irmã estava tendo a visão de Deus. Aquela irmã estava experimentando naquele momento aquilo que Deus preparou para ela. A coroa da vida que o Senhor tem preparado para aqueles que são justos, para aqueles que são santos, para aqueles que não amam esta terra, mas para aqueles que amam os céus. Louvado seja Deus. Fique de pé por um instante. Louvado seja Deus. Você terá uma coroa. Você terá uma coroa. Eu não sei que coroa é essa. Eu não sei de que material ela é feita. Eu não sei. Hoje em dia nós pensamos nessa coroa como qualquer outra coisa. Mas quando o apóstolo escreveu lá no grego, lá naquele pergaminho, sabendo que ele estava escrevendo para aquela geração e que aquilo seria lido talvez por outras gerações, ele disse que nós receberíamos uma coroa. Então é uma coroa que nós vamos receber nos céus para a glória de Deus. Eu queria fazer apenas uma oração e entregar. Gostaria de fazer, antes de fazer uma oração, perguntar se temos aqui alguém nesta noite que ainda não é evangélico. Alguém que ainda não faz parte, que não caminha neste caminho. Você que não é evangélico, levante a sua mão assim, só para eu conhecer você. Temos alguém que ainda não é evangélico. Temos uma querida ali, visitante. Eu queria te convidar nesta noite, amada, a se comprometer com esse Cristo, com esse Jesus Cristo que nos prometeu tantas coisas. E as promessas de Deus, elas vão além dessa vida. Deus prometeu bênçãos nesta vida. Deus prometeu bênçãos nesta vida. Mas o que Deus tem mais para você está no céu. É nessa vida que vai terminar. E em breve nós teremos que prestar contas a Deus. E se nós estivermos com Jesus, nós entraremos no reino de Deus. Entraremos no reino dos céus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, a aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Vem aqui, estaremos orando por você. Você pode vir aqui. Você deseja aceitar a Jesus como seu Salvador? Vem aqui à frente. Um irmão, igreja, fique orando em nome de Jesus. Ore, igreja. Ore para que o Espírito Santo faça o que lhe convém. Para que o Espírito Santo convença quem necessita ser convencido. Eu gostaria de convidar aqueles que ainda não aceitaram Jesus
a tomar essa decisão nesta noite, a vir aqui na frente para receber uma oração. Se não tem, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu vou orar. Ore junto comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite, por esta oportunidade, por esta palavra de orientação, Senhor. Uma palavra que o Senhor nos orienta a voltarmos o nosso olhar para aquilo que é importante. Talvez muitos irmãos nesta noite, amigos, estejam, Senhor, olhando para aquilo que não é importante, estejam olhando para aquilo que é secundário. Mas nós queremos pedir nesta noite que o Teu Espírito Santo, por intermédio desta palavra, venha convencer cada crente aqui nesta noite que nós devemos olhar para aquilo que é invisível, que nós devemos pensar nas coisas que são de cima, que nós devemos buscar as coisas que são de cima, Senhor. Fala, Senhor, ao coração de cada cristão nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, produza resultado na vida dos nossos irmãos. Eu te agradeço por tudo, por Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a igreja.